Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli. A Socorro Racioli é uma autora de Fortaleza e uma coisa bem interessante desse livro é que a ideia dele surgiu quando ela fez uma oficina de literatura, de escrita, com Gabriel Garcia Marques. Então, né, eu achei super curioso. Queria mostrar pra vocês logo também a edição, que tá bem legal. Ele tem essa capa, né, essa luva que chama, né? Que é bem amarelona. E a câmera tá ficando até meio louca. E a capa eu achei linda, essa foto. Tá dando pra ver? Achei bem legal. E eles mandaram junto uma fitinha, como se fosse essas fitinhas do Bonfim, com um nome e tal. Eu achei bem fofinho. É um pouco difícil falar desse livro, sobre assim, uma sinopse desse livro, sem falar muito, então eu vou tentar. Vou contar a história do Samuel, que é um menino que morava em Juazeiro do Norte. E logo que o livro começa, a gente descobre que ele tá caminhando para uma outra cidade chamada Candeia. E ele ficou ali alguns bons dias andando, porque a mãe dele, que morava também em Juazeiro do Norte, faleceu. E ela meio que o deixou com uma tarefa, digamos assim, uma promessa, de ir procurar o pai que estaria em Candeia. Quando ele chega em Candeia, que tem o endereço da avó dele, ele vai lá e ela não o recebe exatamente bem e o manda para uma gruta para dormir lá. E quando, enfim, isso já é noite, quando ele acorda, ele descobre que a gruta, na realidade, é a cabeça de um santo que foi derrubada da sua estátua, né? Uma estátua grande. E a gente não sabe bem por que essa cabeça tá no chão, ele meio que acha que ela caiu, enfim. A cabeça tá ali no chão e ele acaba dormindo ali dentro. A partir disso, algumas coisas começam a acontecer e eu não queria contar muito para não estragar o enredo, o desenvolvimento da história. Mas ele tem um tomzinho fantástico, acontecem coisas mais fantásticas mesmo, mais bizarras, e a história vai se desenvolvendo a partir disso. Mas, enfim, tem tudo a ver com santos, milagres e umas coisas um pouquinho fantásticas. Coisa que eu acho muito interessante é, de certa forma, uma inocência dos personagens. Eles não são, assim, inocentes de bobos demais, mas eu acho que eles se permitem levar por coisas que a maioria das pessoas seriam céticas, assim. Não se deixariam ir dessa maneira e eles deixam. O Samuel acaba encontrando o Francisco, que é um outro personagem que também é jovem, assim como Samuel. Não são mais crianças, né? Mas são ali adolescentes, jovens, adultos. E o Francisco também vai estar envolvido nisso, mas tem todas as outras pessoas da cidade que acabam de alguma maneira também entrando na história. Uma coisa legal de falar também é que essa cidade é uma dessas cidadezinhas que começou a desaparecer com o tempo. As pessoas começaram a sair dela, principalmente por conta de uma coisa que aconteceu relacionada ao santo. E a cidade é meio morta, assim, poucas pessoas moram lá, as pessoas não vão visitar, enfim, é uma cidadezinha meio esquecida. Então, isso tem ali a ver com a história e com o cenário, até com a capa, né? A capa de dentro que eu mostrei antes. Então a gente vai percebendo ao longo da leitura também que teve alguma coisa que aconteceu no passado que nunca tinha sido bem resolvida, que tinha causado várias coisas na cidade e de alguma maneira a chegada do Samuel ali, e de uma maneira bem estranha e bem louca, acaba fechando o ciclo, assim, acaba solucionando tudo isso e as pecinhas começam a se juntar ao longo da leitura, você começa a entender e tal. Então, eu achei bem interessante o desfecho dela, eu achei bem legal mesmo. E a maneira com que o desfecho aconteceu para vários personagens também e o contexto da vida de vários personagens que são dadas pra gente ao longo da história, que é bem interessante. O livro demorou para me pegar, eu demorei assim para mergulhar no livro, mas depois que isso aconteceu foi super rápido. A leitura fluiu para caramba, eu queria saber o que ia acontecer e a escrita dela é gostosa. Ela tem frases mais curtas que no começo também estavam me incomodando, mas depois assim que foi
foi bem interessante. É um livro que no começo eu não tava entendendo aonde que ele queria chegar e não tava entendendo assim o ambiente dele, mas ali, sei lá, depois de o que? Depois de umas 50 páginas, mais ou menos, ai, tá. Aí eu, assim, fui e foi uma leitura muito gostosa. Eu achei uma leitura, assim, leve, divertida, mas que também traz alguma reflexão, não é, assim, divertida, boba demais. Ela, assim, é uma leitura que me fez bem, assim, uma leitura que me deixou feliz, assim, eu não sei muito bem explicar porquê. Uma coisa que é legal de falar também é que o santo que tá envolvido na história é o Santo Antônio. Então acho que dá pra imaginar mais ou menos pra que lado que essa história vai se enveredar já pelo santo, né? Bom, gente, é isso. Eu achei o livro super gostoso de ler, achei a escrita gostosa, achei a ideia que a autora teve muito legal, muito divertida. E eu recomendo o livro pra quem tá procurando uma leitura mais leve, mais assim, gostosa. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até logo.